Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. O assunto de hoje a gente vai debater sobre Enoque. Enoque ele foi levado para o céu. Hoje Enoque está habitando no céu com Deus. E mais, Enoque está junto com Elias e Moisés, que é uma outra questão que o pessoal liga, né? Que Enoque está junto com Elias e Moisés. Será que é isso mesmo? Então bora fazer esse estudo aqui comigo. Você vai ver, e é bom que você veja até o final, para você entender bem, que eu vou deixar bem explicado cada tópico desse vídeo. E eu te peço só que você deixe teu like no vídeo, deixe a tua inscrição se você não for inscrito, compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas, deixe teu comentário também. Então bora lá pessoal, nós vamos começar essa leitura a partir de Gênesis capítulo 5, do verso 18 ao verso 24, que vai dizer o seguinte: E viveu Jared 162 anos e gerou a Enoque. Viveu Jared, depois que gerou Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos, e morreu. E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, ou seja, depois que ele gerou a Matusalém, ele viveu mais 300 anos. E gerou filhos e filhas, ou seja, Enoque teve outros filhos e filhas além de Matusalém, que é um erro que o pessoal costuma fazer, né? Achou que ele teve só Matusalém. Matusalém faz para a genealogia importante, vamos colocar assim. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. E a gente vai entender essa palavrinha aqui, Deus para si o tomou, essa palavra tomou, né? Estou vendo aqui em outra versão, onde vai ter o Strong, explicando a palavra no original, aqui ó, a palavra tomou. Ela é a mesma palavra, engraçada, é interessante que é a mesma palavra que é usada também para Elias, quando ele foi tomado lá naquele episódio junto com Eliseu no Rio Jordão, né? Na carruagem de fogo, no redemoinho e tudo mais. Inclusive eu tenho um vídeo sobre isso, assista esse vídeo que eu fiz sobre Elias, se ele foi arrebatado para o céu, que vai complementar com esse que eu estou fazendo aqui. E ó, o sentido de akash, né, que é a palavra no original, ela tem o significado de tomar, pegar, buscar, segurar, apanhar, receber, adquirir, comprar, ou seja, tomar posse de uma coisa, né? Arrebatar também, né? Que é a mesma palavra que também deu significado ao que aconteceu com Elias. Eu vou mostrar para vocês, pessoal, esse outro dado interessante sobre Jared e Enoque. É uma curiosidade dentro desse vídeo, que é o seguinte, ó, Jared tinha 162 anos quando gerou Enoque. Enoque tinha 65 quando gerou Matusalém. E Jared, né, o pai de Enoque, nessa época ele tinha 227 anos, quando Matusalém nasceu. Enoque viveu 365 anos ao todo. E seu pai Jared tinha 527 anos nessa época, né, quando Enoque partiu. Depois da partida de Enoque, Jared ainda viveu mais 435 anos. Então você vê esse dado interessante, que o pai de Jared ainda ficou depois que Enoque foi tomado. Vocês vão ver aqui comigo que também Enoque ele foi citado pelo autor de Hebreus, né, que a maioria de nós acreditamos que foi Paulo, o escritor de Hebreus. Para outros, não acredito que não foi Enoque, mas não tem problema. Está escrito assim em Hebreus capítulo 11, verso 5. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Aí o significado dessa palavra trasladado, a gente vai ver aqui agora, né? Em Hebreus capítulo 11, verso 5. Essa palavra trasladação, né? O significado dela, transpor, né? O que é colocado em outro lugar. Você está vendo? Vocês já estão começando a entender, né? A pessoa foi colocada em outro lugar. Que lugar? Então você está vendo que o significado leva para um termo mais abrangente do que só não foi tomado para ser levado para o céu. Pode ser que ele foi levado, mas a gente vai ver nesse estudo o que exatamente aconteceu com ele, né? Segundo o que eu apurei e minha interpretação, claro. O outro texto no Novo Testamento em que vai ser citado Enoque é esse aqui de Judas capítulo 1, verso 14. Esse aqui é um texto muito polêmico, eu não vou entrar aqui em detalhes, vou só dar uma pincelada. Verso 14. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Aqui Judas está citando uma profecia de Enoque que ele proferiu, que quase toda certeza foi uma visão que ele teve, né? Um sonho ou uma visão, que é assim que Deus falava com seus profetas, através de sonho ou visão. E aqui, pessoal, eu não vou dar uma explicação mais profunda, porque tem que ter um vídeo só para isso.
Mas o que é que eu posso colocar para vocês aqui, já dando uma amostra grátis, uma pincelada, tocando um pouco nesse assunto. Enoque, ele, na verdade, as pessoas antes de Moisés, né, que Moisés foi o que escreveu, né, fez a primeira escritura da Bíblia Sagrada, né, no caso do Pentateuco. Antes dele, as pessoas elas tinham relatos que passavam de geração em geração, de pai para filho, né, a tradição oral. Essa é uma das interpretações, é a que eu mais acredito. Então, essa tradição oral, que era o que é ensinado de pai para filho, de geração em geração, não só isso, como outras coisas eram passadas de geração em geração até chegar aos tempos de Noé, de Moisés, melhor dizendo. Moisés relatou tudo isso no livro do Pentateuco, né, em Gênesis no caso, né, e nos outros livros que ele escreveu, a história dos antepassados dele. Então, o que Enoque ficou era um dito popular que ficou, uma profecia que ficou de geração em geração e ficou conhecido, essa profecia de Enoque. Essa é uma explicação, mas vai ter pessoas que vão dizer que isso aqui é porque faz parte do livro de Enoque, aí é outra discussão, pessoal. O livro de Enoque lá eu não creio que seja inspirado, sagrado, vamos colocar assim, que tinha que fazer parte do cânon, mas essa é uma outra discussão, não é a discussão do tema, só estou dando uma pincelada. E aqui, pessoal, ainda no livro de Gênesis, a gente vai começar a entender um pouco do porquê que Enoque teve que ser tomado por Deus, trasladado. Será só ele que era fiel? Noé também não era fiel? Não era justo? Não foi achado como justo, o único justo em toda aquela geração perdida? E nós estamos falando de gerações e gerações de pessoas perdidas que conviviam com Noé. Por que ele não foi tomado também com a sua família? Por que só Enoque? Então você vê que existe uma explicação e o livro de Gênesis vai fornecer alguma dessas informações para a gente, né? Gênesis capítulo 24, verso 26. E a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Então você vê que a partir de Enos começou-se a invocar novamente o nome do Senhor. Não novamente, não no sentido de que antes fazia deixou-se de fazer, mas que essa a ligação do homem com Deus lá no Éden, ela tinha sido rompida pela queda de Adão e Eva. E após isso, a humanidade começou a andar pelos seus próprios caminhos, né? Gerações de filhos e filhos de Adão que foram nascendo, né? Inclusive da descendência de Caim, mas os outros também, estavam se perdendo e corrompendo, e não tinham mais não se voltavam ao seu Criador. Já a partir de anos isso começou a acontecer, a invocação do nome de Deus, lembrar do nome de Deus e de cultuar a Deus, né? Prestar culto a Ele. Então a gente agora vai para outra passagem, vai estar aqui em Gênesis capítulo 6, a partir do verso 1 até o 3. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém os seus dias serão 120 anos. Eu não vou dar explicação sobre essa questão de filhos de Deus e filhos dos homens, porque eu já tenho um vídeo sobre isso, pessoal. Veja no meu canal que eu falo sobre os nefilins, gigantes, Gênesis 6. Pode olhar lá. A gente vai pular agora para o verso 5, depois o 6 e o 7. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei. Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Então você está vendo aqui, né? Que Deus ele viu que a terra estava corrompida, ele sabia que aquilo ali não ia dar só em mal, não tinha, era capaz de não ter mais nenhum justo, e até que ele encontrou quem? Noé. Só que antes de Noé, na linhagem de Noé, tinha uma pessoa chamada Enoque, que foi trasladado e tomado. Enoque ele tinha sido achado fiel. Então, como ele tinha sido achado fiel, ele era antes de Noé. Ele absorveu mais a geração, ele conviveu mais com a geração impura. No tempo em que só tinha, praticamente ele achava que não tinha ninguém, né? Que provavelmente o descendente de Enoque, Matusalém, ele não era fiel. Tem isso também. Então, Enoque se sentia só no meio da geração corrompida. E ele, por ser muito fiel a Deus e ser um dos que mais se destacou nessa linhagem que veio de Sete, Deus quis o tirar daquela angústia, daquela tribulação que ele vivia naquele tempo, naquela geração dele, e também que o mundo naquele tempo era muito mal, pessoal. A violência tomou de conta da terra, a maldade, todo tipo de imaginação perniciosa e corrompida o ser humano estava colocando em prática, né? Tudo que ele imaginava ele colocava em prática. Então ele se afligia com tudo isso. Então
Deus vendo isso, o coração de Enoque e o seu sofrimento, e com certeza ele era uma testemunhava diante de todas essas gerações perversas, ele decidiu tomar e levar Enoque para outro lugar, que a gente vai começar a ver, continuando vendo nesse estudo aqui. A gente vai de novo no livro de Hebreus, onde eu acabei de ler sobre a questão dos heróis da fé. E entre os heróis da fé, o autor de Hebreus colocou Enoque. E aqui no final do capítulo 11, é o que é que vai ser dito? Versos 39 e 40, né? E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Eu vou repetir o 39. E todos estes, e Enoque está no meio desses estes, e tem vários heróis da fé, você pode ler, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Pessoal, aqui, Paulo está falando de coisas profundas aqui, né? O autor de Hebreus, né? Eu creio que foi Paulo. Então, ele está falando de coisas profundas aqui, ele está falando do aperfeiçoamento. Esse sentido de aperfeiçoamento é o corpo glorificado, é a ressurreição, a vida eterna, o corpo incorruptível e imortal. Nenhum destes alcançou, todos eles aguardam esse aperfeiçoamento dos santos. Então, eles sem nós, ou seja, eles estão aguardando para que eles não alcançassem isso sem nós. Então, nós vamos alcançar juntos com ele. Aqui está falando da vinda de Cristo, do arrebatamento, da ressurreição, né, dos corpos, dos mortos, e transformação de quem estiver vivo vai estar junto, sendo transformado com quem ressuscitar, e se encontrar com Cristo no arrebatamento nos ares. Então a gente está falando disso aqui. Onde é que essas pessoas estão? Pessoal, eu tenho um vídeo sobre mundo dos mortos, Sheol, inferno, lago de fogo. Você veja para você complementar com entendimento para esse vídeo que eu estou fazendo aqui, para você entender o que eu estou falando. Eles estão no Sheol, pessoal, no chamado mundo dos mortos, que Cristo cita até nas suas explicações quando ele fala sobre o rico e Lázaro, né? Então ali, e no vídeo sobre o mundo dos mortos que eu fiz, você vai entender isso melhor. Então ele, assim como todos, Enoque não está com Deus no céu. Enoque está no Sheol, no mundo dos mortos, junto com todos os heróis da fé, aguardando a ressurreição dos seus corpos, para ser transformado junto com a gente, se a gente estiver vivo daqui até quando Cristo voltar, né? Então é isso, pessoal. Enoque não está no céu, porque ninguém está no céu. O único que desceu até as regiões mais baixas da terra foi aquele único que subiu. Quem? Cristo. Só Cristo é o único homem nascido nessa terra que subiu ao alto. É o único que desceu e saiu de lá com o corpo ressurreto, porque ele foi fiel e Deus ressuscitou ele de volta para a nossa vida eterna, né? Para a nossa glória. E ele foi levado ao alto, está à destra do Pai. Só ele, não tem nenhum homem no céu além de Jesus Cristo. Então, onde é que Enoque está? Ele foi trasladado, pessoal. Aí vem a minha interpretação. A primeira opção que eu coloco é que Enoque foi trasladado diretamente para o Sheol. Deus trasladou ele para aquele descanso. Ou Deus trasladou ele para outro lugar, ele tomou ele para levar para outro lugar, qualquer outro lugar da terra, que ele manteve Enoque em segurança, seguro, né? Assim como ele fez também com Elias. Ele levou Elias para outro lugar e não levou para o céu. Você tem que ver o estudo que eu fiz sobre Elias, e você vai entender. Então eles foram levados para outro local e Deus manteve eles em segurança, até o momento que eles morreram, porque ninguém que passou por essa terra ficou sem morrer. E assim também como Moisés. Moisés também morreu. O próprio livro de Gênesis mostra isso, ele morreu. Então todos eles estão aguardando a volta de Cristo no mundo dos mortos e vão sair de lá com o corpo ressurreto. E para fechar esse vídeo, pessoal, com chave de ouro, fechar esse vídeo complementando e concluindo esse assunto, vamos ler aqui em 1 Coríntios capítulo 15, verso 23. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Paulo está falando da ressurreição dos corpos, da encontro de Cristo com Cristo nos ares, né? Então, a ordem, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, Cristo é a primícia. Ele foi o primeiro ressurreto com o corpo eterno, que foi levado ao alto, está lá, esperando o momento certo para voltar e nos buscar. Então, Cristo é a primícia. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Quem são os que são de Cristo? Todos aqueles que aguardaram o Messias, desde a promessa para Eva, correndo por todas as gerações, por todas as linhagens, até chegar em Abraão, de Abraão até chegar em Davi, de Davi até chegar em Cristo, e de Cristo até chegar até nós. Então todos somos de Cristo. Quem não é de Cristo não tem salvação, não tem vida eterna, não tem corpo ressurreto, não tem corpo imortal, não tem corpo glorificado, incorruptível, não tem salvação, não tem reino de Cristo para ele. O que ele tem é lago de fogo. Então por isso que todos os que estão no Sheol, todos os heróis da fé, todos os santos e justos estão se encontrando agora no mundo dos mortos, esperando Cristo voltar para eles serem ressurretos e serem transformados junto com a gente. Então é isso, pessoal. Eu espero que você tenha acompanhado esse vídeo até o final mesmo, para ter entendido, que tem gente que não acompanha, né? Aí depois quer questionar, quer debater, quer criticar, mas sem ver o vídeo. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no vídeo, deixa a tua inscrição, deixa o teu compartilhamento, deixa o teu comentário também. E não se esqueça,
somos um em Cristo, e fica com Deus.